Instabilidade política na macro-região. Justiça determina o afastamento do prefeito e do secretário da Fazenda de Taquaritinga. Eles são investigados por improbidade administrativa desde o início da gestão. A cidade de pouco mais de 50 mil habitantes está sem gestor. O prefeito de Taquaritinga, Vanderlei Márcico, foi afastado do cargo após determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Além dele, o secretário municipal da Fazenda, Carlos Montagnoli, também foi retirado da administração. A medida vale por 90 dias e pode ser prorrogada por mais 90. Segundo a promotora de justiça, o chefe do executivo e o secretário são investigados por improbidade administrativa. Os atos de improbidade são esses narrados no sentido de atrasos e inadimplência nos pagamentos dos precatórios junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, falta de pagamento da conta de água, falta de pagamento do INSS e falta de pagamento ou atrasos dos outros fornecedores, o que tem gerado esse dano, esse prejuízo ao erário, ao patrimônio público. O Tribunal de Contas ainda apontou indícios de corrupção, pelo favorecimento de credores. Então, por que alguns credores eram favorecidos, beneficiados, e outros sequer tinham um pagamento efetuado? A investigação da promotoria começou após um aviso do Tribunal de Contas de que a prefeitura não estaria pagando os precatórios, que são valores devidos em condenações processuais. Durante o levantamento, o Ministério Público identificou uma série de irregularidades que estaria afetando diretamente áreas essenciais do município, como saúde, educação e assistência social. A Promotoria de Direitos Humanos, coordenada aqui pelo Dr. Ilo, teve que ajuizar ações judiciais cobrando esses valores em favor da Santa Casa, em favor do abrigo de idosos, em favor do Hospital de Olhos, pedindo bloqueio das contas municipais. Em alguns tiveram êxito, em outros nem tanto. E tem inúmeras outras ações buscando regularização de serviços junto a escolas, obras paralisadas, vagas em creches, que nós ainda estamos demandando. Então, a situação não está regular. O descontrole financeiro, o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e os atrasos em pagamentos teriam acontecido desde o início da gestão, em 2017. Problemas que levaram aposentados às ruas em manifestação e fizeram hospitais suspenderem atendimentos. Estava havendo um aumento da arrecadação, um superávit no município, ao mesmo tempo em que as contas deixavam de ser pagas. Então, isso só indica que realmente o dinheiro vinha sendo mal gerido, além de ter sido verificado obras que poderiam ter sido suspensas, obras que não eram necessárias naquele momento diante da situação precária da parte financeira da prefeitura, gastos com shows, com horas extras excessivas, com servidores, inclusive o Carnaval de 2024, que houve gastos consideráveis. É mais do que uma má gestão. São atos dolosos de improbidade administrativa, ou seja, eles tiveram oportunidade, alertas e apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas desde o início da gestão, 2017-2018, e nenhuma medida foi tomada para que a situação se consertasse. A promotoria chegou a pedir a cassação do chefe do executivo à Câmara, mas os vereadores rejeitaram. Todo o prejuízo causado ao município até agora ainda não pôde ser calculado. A documentação apresentada pela Prefeitura ao Tribunal de Contas foi insuficiente, ela foi incompleta. Então, não foi possível apurar o total desse prejuízo. O que nós temos até agora é um prejuízo mínimo de 6 milhões de reais, mas que ao final, com a liquidação dessa sentença e acesso aos reais valores, aos documentos na íntegra da Prefeitura, será apurado o valor total desse prejuízo e cobrado dos responsáveis. Quem assume a Prefeitura de Taquaritinga é o vice-prefeito, Luiz Fernando Coelho da Rocha. Caso ele renuncie, o presidente da Câmara se torna chefe do Executivo. Existe ainda uma outra ação tramitando, que pode terminar com uma intervenção no município. Seria a substituição total da gestão municipal, de todos os secretários, de todos os gestores municipais, vice-prefeito e secretários respectivos, por um interventor nomeado pelo governador do estado. O que nós buscamos é primordialmente a responsabilização
do senhor prefeito e do secretário da Fazenda pelos atos de improbidade cometidos e reparação do dano causado. Na ação de intervenção, busca-se uma substituição total da gestão municipal. Alice Carvalho, de Taquaritinga, para o Jornal da Clube. A Prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição. No nosso canal digital da Clube está Dr. Daniel Pacheco, professor de Direito. Professor, mais um caso de improbidade administrativa registrado na macro-região. Como avaliar tantos problemas na gestão pública, como a promotora de justiça já citou aí na matéria? Uma ótima tarde, muito bem-vindo, doutor. Muito boa tarde, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Então, aparentemente, a gente pode estar falando aqui de uma situação que é bastante grave, bastante grave, inclusive porque a gente está tendo aí dinheiro que deveria ser aplicado, às vezes na saúde, na educação, e que acaba indo para outra finalidade que não é adequada. Então, assim, se realmente for confirmado tudo isso, a gente pode falar de uma coisa bastante grave, e chama atenção, porque a gente vem tendo aí muitos escândalos desse tipo que vem estourando, Eu acho que o ponto positivo aqui, se é que tem um ponto positivo isso, é que isso está sendo apurado, Então isso é muito bom. Não fica aquela sensação de impunidade, que não vai acontecer nada. Então, efetivamente, o Ministério Público está fazendo o trabalho dele, o Judiciário também, e vamos torcer para que isso se reverta a favor do cidadão de Taquaritinga. E de que forma o gestor pode ser responsabilizado além do afastamento que já aconteceu? Então, a gente pode ter aí várias responsabilizações, Depende do que for apurado. Vamos lembrar que ainda está no começo o processo, Então vai ter ainda oportunidade de defesa do prefeito, de todos os envolvidos. Mas, assim, a gente pode ter o afastamento definitivo, como vocês bem falaram. A gente pode ter aqui uma responsabilidade criminal, lembrando que improbidade administrativa não é necessariamente crime, depende do que aconteceu. Então, a gente pode ter responsabilidade aqui por crime de peculato, por crime de prevaricação, depende do que efetivamente houve lá no caso, E o que me parece o mais importante, não que as outras não sejam, pode ter uma responsabilidade civil aqui para que os envolvidos indenizem o município, ou seja, devolvam eventualmente o dinheiro que não foi bem aplicado, que na realidade é o que mais interessa para o cidadão, que esse dinheiro volta para os cofres da prefeitura e pode ser aplicado da maneira correta. E até agora, doutor, não se sabe sequer o rombo nos cofres públicos, já que nem a documentação era disponibilizada corretamente aos órgãos fiscalizadores. São infrações que podem até envolver aí a área criminal? Com certeza. Na realidade, a gente ainda não sabe qual que é o tamanho do suposto rombo, mas certamente saberemos, porque, como eu disse, está no começo do processo ainda, A gente vai ter uma investigação toda que vai acontecer, Por isso que a gente tem aí essa suspensão temporária do prefeito, de 90 dias, justamente para que a gente possa investigar, entender o que realmente aconteceu, se houve ou não alguma irregularidade, E, dependendo do que for, a gente pode ter crime aqui sim, até mais de um, dependendo do que aconteceu, crime contra a administração pública. Existem outros diversos processos tramitando na Justiça, inclusive uma ação que prevê até intervenção estadual no município. Como é que isso funcionaria, doutor? Então, esse é um procedimento que é bastante extremo, Então, esse tipo de coisa vai acontecer quando realmente ficar comprovado que houve uma irregularidade muito grande. A promotora de justiça disse na reportagem, São duas situações diferentes. Então, assim, a gente tem que trabalhar com vários cenários. E que não tenha acontecido nada, Que a gente não tenha aqui nenhum tipo de responsabilidade, E que tudo não passe mal entendido. Pode ser que a gente tenha aí um problema pontual, de alguma irregularidade que foi praticada pelo prefeito ou por alguma pessoa mais próxima. E pode ser que a gente tenha uma situação em que nós temos muitas pessoas envolvidas, praticamente todas que trabalham na prefeitura. Se for isso, é caso de intervenção, que é uma coisa meio rara, A gente não ouve falar tanto em ter intervenção nos municípios, também não nos estados, para uma situação extrema que, assim, o problema já está tão grave que, infelizmente, vai ser necessário afastar todo mundo e substituir essas pessoas, por outros governantes. A gente está falando de algo que, queira ou não, mancha a história do município, doutor, e pode trazer até também isso pode até prejudicar, na verdade, a confiança do eleitor que justamente vai na urna agora, esse ano. Exatamente, É muito ruim que esse tipo de coisa aconteça, Como eu disse, a única coisa boa é que está sendo apurado, está sendo investigado. Mas isso é ruim, Então a gente pode ter aí, se forem comprovadas todas essas acusações que estão sendo feitas, uma situação muito grave, e que certamente influi nas eleições, Então não sabemos ainda exatamente como serão as eleições, Mas certamente o eleitor, na hora de votar, vai considerar a ocorrência ou não de alguma irregularidade.
Vamos seguir acompanhando, aguardando próximos desdobramentos de toda essa história. Agradeço muito aqui, Daniel Pacheco, professor de Direito. Um grande abraço, professor. Obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Boa tarde.